Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bem. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Hoje é o dia da suportação, né, mãe? Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia, por esta manhã. Pedimos, Pai, que a tua graça e o teu amor possa vir sobre as nossas vidas. Nós queremos te entregar, Pai, tudo que somos, tudo que pensamos, tudo que vemos, tudo que ouvimos, para que, ao entrar em nossos corações, o que vemos, o que pensamos, o que ouvimos, não possa corrompê-lo, Pai. Nós tenhamos um filtro pelo Espírito Santo do Senhor pleno dentro de cada um de nós. Que esse filtro, Pai, continue a nos instruir, continue a nos mostrar o caminho, nos convencer do pecado, e nos mostrar, Pai, o caminho, Pai, para que possamos alegrar o coração. Nós queremos entregar a nossa semana que se começa hoje. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3, verso 1. João 3, verso 1, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E disse Jesus: Eu afirmo ao Senhor. E esse senhor com letra minúscula estava se referindo a Nicodemos como uma autoridade. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos que nascem do Espírito. Amém? Amém. Queridos, Nicodemos era um chefe judeu, um chefe da sinagoga, e ele vai buscar Jesus em secreto, porque existia uma disparidade do que Jesus estava falando e do que os judeus acreditavam, e nesse momento ele vai buscar Jesus em secreto e ele reconhece que Jesus é verdadeiramente um profeta que estava ali, um mestre, um ensinador da palavra de Deus. E ele fala que ele reconhece isso. E aí Jesus começa a debater com ele dizendo: olha, você precisa nascer de novo. Mas a mente humana que ele estava formulada, que ele estava concretado em cima daquilo, dizia: como é que posso eu, um senhor já de idade, um velho, nascer de novo? Eu posso, por algum acaso, eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E aí Jesus traz ele para ver esse mover espiritual sobre a vida dele. Ele está falando: olha, Nicodemos, você precisa entender uma coisa. Aquele que é nascido de homem e mulher tem a sua natureza humana, ou seja, tem os seus pensamentos naturais, tem o seu pensamento humano, tudo que o mundo fala absorve, tudo que o mundo fala pode impactá-lo, tudo que o mundo faz pode transformá-lo, tudo que o mundo mostra para ele, ele aceita de uma forma, né? E algumas dessas coisas que o mundo traz, até como superstição, como uma fantasia espiritual, querendo mostrar uma fantasia espiritual naquilo que é supernatural. Então ele fala assim: esse homem vai aceitar todas as coisas, esse homem vai ouvir e vai entender que essas coisas são dessa forma. Mas aquele que é nascido do Espírito entende de uma forma diferente as coisas que Deus fala, porque ele já não é mais um homem natural e as coisas naturais já não o afetam como o afetava antes. Mas aquele que é nascido do Espírito,
aquele que é nascido da água. Ali ele estava falando da renovação dele sobre o que era ser nascido de espírito e de alma, de água. Era estar com Cristo jorrando sobre a vida dele plenamente. Ele está nascendo de algo que não é humano. Então ele começa a entender outras coisas. Ele fala assim, olha, e para você nascer de novo, você precisa morrer. Se a gente fosse de uma outra religião, entenderia de que ele está falando sobre o quê? Sobre uma reencarnação, sobre algo a mais, ou seja, eu vou morrer, vou nascer de novo e aí eu vou nascer espiritualmente. Mas não, ele está dizendo assim, você precisa matar a natureza humana que existe dentro de você, para que você possa se tornar espiritual. E quando isso acontece, quando você se torna um ser espiritual, essas coisas que o mundo oferece para cada um já não tem mais efeito, já não tem mais valor, já não interfere mais nas decisões que você possa tomar, no que você vai tomar, já não influencia mais nos sentimentos que o mundo tem trazido, tragédias, consequências. Existem pessoas que até hoje vivem comemorando ou se martirizando na morte de um ser querido que já morreu 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos atrás, né? E fica justificando as suas atitudes humanas por algo que aconteceu humanamente. Mas Jesus te chama para você despertar espiritualmente. E quando você nasce espiritualmente, essas coisas já não te interferem mais. A raiz de todo o mal, essa raiz que é plantada dentro de nós, por um trauma, por uma situação, eu quero que você entenda que isso é humano. É natureza humana. E nós precisamos matar essa natureza humana. E eu não estou dizendo para você esquecer o que essa pessoa fez, para você esquecer o valor que ela tem dentro de você, não. Mas que isso não pode mais interferir naquilo que Deus tem para a sua vida. Isso não pode mais te impedir de crescer, de avançar em novas coisas que Deus tem para você. Senão você vai ficar martirizando o tempo inteiro nessas tragédias que aconteceram sobre a sua vida. E todos nós temos, amém? Todos nós temos. O que muda em cada um de nós é como nós encaramos, é como Deus trata cada um de nós nessa situação, nesses traumas. Essa é a diferença que Nicodemos estava tentando buscar, que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos. Olha, Nicodemos, nós precisamos nascer de novo. Nós não podemos ser só de pai e de mãe, de homem e mulher, nascido de homem e mulher. Nós precisamos nascer do Espírito. E para isso, eu não posso deixar que a situação humana, que as preocupações humanas sejam dominantes dentro de cada um de nós. Elas vão agir? Vão. Elas vão atuar? Vão. Mas elas não podem ser o princípio das decisões que você tem. Jesus, quando estava numa situação, ele sempre buscava o Pai em oração para poder tomar uma decisão. Davi, quando encontrava uma situação, ele sempre buscava em Deus, em como acertar aquela situação. Esses são os exemplos que nós precisamos tomar. Porque toda decisão que a Bíblia nos mostra que foi tomada em decisões humanas, todas eles erraram. Todas. Mas quando você busca Deus para uma solução, para uma orientação, para uma direção, e Ele verdadeiramente responde para o seu coração, para a sua vida, não tem como você errar. Amém? Você crê nisso? Amém. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e diga assim: Pai, eu nasci de novo. Eu não quero mais ser uma pessoa humana, mas eu quero ser uma pessoa espiritual, nascida de novo, vinda do verdadeiro Yahvé que está dentro de mim. Amém? Fica de pé e aplaude ao Senhor. Vamos ver se você consegue fazer isso. Aplauda mais forte ao Senhor.
Quem aí se sente à vontade na casa do Pai? Amém? A casa do Pai natural é o lugar que a gente chega, com o sapato, até a casa da sogra, né? No caso. E aqui não pode ser diferente. Então que você se sinta à vontade para cantar, para dançar, para fechar seus olhos, para orar de olhos abertos mesmo, se você quiser. Não é porque a gente acha que pode orar aberto, mas pode. Que essa intimidade que a gente tem na casa do Pai terreno possa ser a intimidade que a gente tem com o Pai celestial. E se de alguma forma você não tem a casa do Pai terreno para se sentir à vontade, que você se sinta à vontade na casa do Pai celestial que te criou, que te amou, que te salvou. Porque Ele fala que mesmo que os nossos pais e mães nos abandonem, Ele nunca nos abandonou. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele nunca nos abandonou. E muitas coisas acontecem e a gente desacredita, né? Desse amor do Pai por nós. Mas creia que Ele andou sempre para o seu crescimento, do seu lado. Amém? E nos momentos que nós não temos forças nas pernas para caminhar, o Senhor nos carregou no colo. Quem já se sentiu carregado no colo do Pai? Amém? Amém? Vamos louvar o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sempre eu que conheceu e lhe ofereceu
somos preenchidos, nós podemos fluir naquilo que o Pai tem para nós, nos propósitos que o Pai designou para nós. Nós não podemos mais ser enganados. Por Satanás e seus chulés. E eu percebo que o povo de Deus tem sido enganado muitas vezes. A gente vem à igreja, a gente ora, a gente jejua, na hora que a prova vem, nós somos enganados. E a gente permite muitas vezes sermos cutucados pelo inferno, ao invés de nos posicionarmos em espírito e discernir as coisas. De que precisamos ficar firmes na palavra do Senhor. O inferno não pode mais levar a gente para esses lugares de brigas, dissensões, discussões. Que nós possamos discernir no Espírito e que no nome de Jesus todas essas coisas do inferno caiam por terra. Nós não podemos mais ser enganados. Nós precisamos ser filhos maduros que reconhecemos o ataque do inimigo e nos posicionarmos diante daquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Existe um nome maravilhoso. Existe um nome que tem poder.
tempo gostoso, né? Quem está com frio? Ah, quer dizer, não se mexeu. Eu não sei se você já ouviu o rugido de um leão perto. Né? Em tempo de chuva, assim, eu passava ali, eu fazia um curso ali no Senac, né, em frente ao zoológico ali. E eu estava fazendo um curso de coach. Já fui coach. E tinha vezes que a gente ouvia o rugido de um leão. É uma coisa assim assustadora, porque eu ficava imaginando aquele ruído no meio de uma selva e você ali, e aquele barulho parece que entra no teu peito de uma forma tão grande que você começa a ter medo. E isso que era de um leão que estava enjaulado. Imagina só, ele já tinha nascido dentro de um zoológico, ele estava lá dentro da sua jaula, então ele não tinha aquela natureza de selva, ele tem dentro dele, mas ele não vivenciava aquilo. E naquela época eu ouvi alguns testemunhos de pessoas que ouviram o rugido de um leão de verdade próximo, né? Safari que tem. Eles falam que é assustador, que é algo incomparável. Então, quando ele fala sobre essa música, que ruja o leão, e que a terra estremeça, é justamente isso. Você sente abalar as estruturas quando ele ruge perto de você mesmo. É o nosso Deus. E o nosso Deus não está enjaulado, o nosso Deus não está sem a sua natureza divina. E quando ele ruge, as trevas têm que fugir em nome de Jesus. Então saiba que se um dia você precisar, você pode pedir para ele que ruja o leão e que a terra estremeça e que a sua vontade seja feita sobre a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Queria falar com vocês a respeito de dízimos e ofertas. Vem cá, Tete. Quem levantar a mão, você entrega um envelope para eles, tá bom? Alguém precisa de um envelope? Levante a sua mão, senão a gente tem. Vem, Tete. Ah, lá no fundo, ó, Tete. E quando nós falamos sobre ofertas, nós estamos dizendo sobre o quanto o nosso coração é grato sobre aquilo que Deus tem nos dado. Não que isso seja algo obrigatório na sua vida, e você que ainda não é membro da igreja, você não tem a obrigação disso, você fique à vontade, mas é o quão isso representa o quão grato você é com Deus na sua vida. O que Ele tem feito na sua vida. O que Ele tem te dado de esperança, o que Ele tem te dado de livramento. A palavra de Deus diz que provai do Senhor que se você não dizimar e ofertar na casa do Senhor, Ele não vai abrir a janela dos céus. E quando Ele diz provai, não é, olha lá, eu estou dando, então eu vou te provar, olha lá, hein, você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo. Mas é experimentar o que Deus tem para você. Experimentar o que Deus pode fazer através do seu coração grato a Ele. Né? Quando a gente fala de dízimos e ofertas, não é em referência ao que a gente coloca no altar que vai santificar o lugar, mas o altar vai santificar aquilo que você colocou e aquilo que ficou com você e vai multiplicar isso sobre a sua vida. Então, você saiba também que quando você oferta na igreja no Filho de Deus, você está ofertando em alguns projetos que a gente apoia. O Ele Vive no Sertão, o Projeto Travessia, o Projeto Esperança e agora o Projeto Pertencer. Então, quando você oferta, você está tendo
esses lugares que você também colabora. Amém? Nós tivemos o bazar ontem, foi bênção, né? Samuel, nosso administrador financeiro, de tudo, passou o relatório tudo certinho. Foi bênção, viu, Samuel? Eu fiquei. Gostei. As vendedoras foram bem, a coordenação estava tudo certo. Glória a Deus. Aí nós chegamos aqui de manhãzinha antes de todos e a gente encontrou tudo arrumadinho, não? Então a gente viu como é que estava a bagunça do bazar, bagunça organizada, tá? Tiraram todas as cadeiras, puseram mesa, encheram de sapato aqui, puseram para lá. E hoje a gente chega e estava tudo coordenadinho, tudo arrumadinho, cheiroso. Eu louvo a Deus por toda a equipe que tem participado, que tem ofertado, que tem dedicado esse tempo para que a gente possa ter um lugar abençoado de culto, um lugar arrumado, um lugar verdadeiramente que não é nosso, é de todos, né? Esse lugar é de vocês. Então, quando vocês cuidam, meu coração se alegra demais. Né? Então, que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o Nelson Alves, que estão fazendo aniversário de casamento. A minha mãe tem liberdade condicional. 57 anos de casado, suportando um ao outro, em amor, né? A gente vê que esse tempo é um tempo considerável, né? Quem tem mais de 57 anos aí, levanta a mão. De idade, De idade. De casado não, né? Quem tem mais de 57 anos de idade? É uma vida, né? Eu não tenho. Só você, né? A Ana também. Aquela faz assim, ó. Bracinho de dinossauro. Só aqui, ó. Então, é uma vida, né? Então, que eu tenho certeza que muitas coisas vocês passaram, de bom, de triste, de ruim, de maravilhoso, né? Então, o Nelson queria fazer uma dedicação para o Senhor. Essa foi boa. Mas, de toda maneira, é muito gostoso e feliz viver com vocês. Porque todos esses anos, a tua beleza interior e a tua beleza exterior sempre estiveram presentes nos meus olhos. Obrigado por tudo. Obrigado aos filhos também. Aos filhos, aos netos, aos netos. Quer falar alguma coisa? Não, eu quero validar. Estenda a sua mão para cá, vamos orar por eles. Ana, vem cá orar por eles. Vem, meu amor. Vem cá. É anciã no nosso meio. Diácono da igreja. Pai de amor, eu te louvo, Pai, por esse momento. Te louvo pela vida dos netos, da Olga. Te louvo, Senhor, porque tu tens sustentado eles até aqui, Pai. Tu tens derramado bênçãos sem medida na vida deles, Senhor. Tem dado, Senhor, discernimento, sabedoria. Pai Santo, eu posso, Senhor, que tu continue abençoando ricamente a vida deles, Pai. Que eles possam, Senhor, ver, Senhor, a sua descendência, Senhor, te servindo, que é o que eu sei, que é o que eu desejo do coração deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa e multiplica todas as bênçãos da vida dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Já fica aqui, Ana, que a gente
né? Ana, assim, nós estamos no mês da mulher, antes de ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas eu quero dizer que para nós é o Dia da Mulher todo dia, né? Eles marcam algo aí para fazer uma comemoração, mas você que tem uma mulher valorosa em casa, você tem que dar valor para ela todos os dias. Todos os dias. Então que você tem uma lembrancinha que a igreja quer dar para cada mulher aqui hoje, como uma lembrança de quem você é na nossa vida. Na vida dos jovens, na vida da igreja, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode ir. Vem cá, Helena. Pode ir vindo aí na sequência das mulheres. Mulheres já estiveram com os seus filhos. Vem com todo mundo, né? Amém? O chocolate vocês deixam para mim depois. Alguma mulher não tem Bíblia? Todas têm? Então vamos. Eu não sei se vocês chegaram a ver o post. Tem alguns recados para lá. Sexta-feira, nós estamos trazendo um pastor chamado Léo Maia. Sexta-feira à noite, ele vai estar, nós vamos fazer um encontro aqui. Ele vai falar sobre liderança. Então, para os membros da igreja, é Bíblia. Para os de fora, só quem é líder de algum ministério de outra igreja que vai vir para cá. A gente vai divulgar no meio das outras igrejas, mas para nós aqui, quem quiser, esteja à vontade, sexta-feira às 8 horas da noite, tá bom? A gente vai fazer o post, viu? Do Léo. Post pra gente... interno. Hã? Post interno. Para a liderança daqui e de outras
evangelismo. Esse mês vai ter? Ou é abril? Abril? Abril nós temos então o nosso evangelismo. Próximo bazar? Junho. Junho. 8 de junho. Amém? Vamos lá. Crianças. Venham para cá. Cara, mas sua mãe está gastando dinheiro demais. Eu sempre perguntando de novo. Vem, estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo futuro da tua nação. Pedimos que a tua bênção e o teu amor venham sobre eles, Pai, e que eles sejam instruídos, Pai, na base da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode ir. Tia Ana? Tia Bibi. Tia Rami. Ixi, hoje é o sargentão. Amém? Eu tenho feito uma pergunta, não é de hoje, mas eu tenho visto que Deus tem falado para a gente começar a ministrar sobre isso. Né? Primeiro, o que Deus espera de nós? Eu não sei se você já se perguntou, o que Deus espera de mim? Né? E numa contrapartida o que eu espero dele? Porque assim, quando você espera algo de alguém, você sempre espera uma contrapartida, né? Algo em troca. E na lei humana, isso pode te frustrar ou não, porque você se dedica a uma situação e normalmente, você se frustra. Por quê? Porque você acha que não foi correspondido da mesma forma. Você não foi correspondido da mesma forma ou na mesma intensidade que você ofereceu. Então você acaba se frustrando. Por quê? Porque você faz alguma coisa com intenção de. Né? Então você sempre espera algo a mais ou no mesmo nível de alguém. Agora, você esquece que ninguém é igual. Eu estou até animado. Você esquece de que a intensidade de ninguém é igual. E você acaba se frustrando com isso. Então, muitas vezes, eu me dedico a um relacionamento, eu me dedico a uma situação, eu me dedico a uma empresa, eu me dedico a uma pessoa ou a um movimento, e de repente ele não corresponde às expectativas que eu coloquei, porque quem colocou essas expectativas fui eu. Né? Então eu sempre espero receber mais do que aquilo que eu dei. Isso é natural. Amém? Agora, no mundo espiritual, a gente precisa entender de que, primeiro, nós temos algumas formas de andar, algumas formas de agir. Então, quando a gente fala o que Deus espera de nós, se você olhar pela ótica humana, você ser uma boa pessoa, que não rouba, que não mata, que respeite seus pais, que respeite suas mulheres, que não traia, isso tudo, você não precisa ser evangélico ou cristão para poder ser uma pessoa dessa forma. Todos nós, isso aqui é dever de todos nós. É dever para que a gente possa andar numa comunidade agradável. Isso é uma forma que todos nós temos que andar dessa forma. Eu não posso atender agora, sabe isso? Então,
nós não podemos estar nessa situação. Nós não podemos esperar de que só isso Deus espera de mim. Seria muita mediocridade eu achar que essa situação é tudo o que Deus espera de mim. Né? Isso daí não faz mais ou menos parte da sua obrigação. É obrigação nossa sermos uma pessoa boa, agradável, uma pessoa que interage, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que ajuda os outros. Isso daí é natural para uma convivência social, isso daí é normal. Né? Mas Deus quer algo maior de cada um de nós, amém? Você entende isso? De que ser essa média, todo mundo pode ser? Qualquer um pode ser. Né? Então, para você ter essas características, você não precisa de Deus para isso. Você não precisa. Você mesmo, você acreditando em Deus ou não acreditando em Deus, independente da sua religião ou não, você pode ser dessa forma. Agora, olha só o que Romanos 8,19 diz. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Olha só, Deus tem uma criação. E aí eu quero que você entenda sobre o que é uma criação. É o ato divino de dar existência aos seres e ao mundo, de tirar a inexistência do nada. Ou seja, ninguém é nada. Amém? Você nunca foi nada. Você sempre foi algo que Deus planejou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que você nunca foi nada e que Deus sempre teve algo planejado para a sua vida. Sempre. Então, quando ele fala porque a criação, ele está falando de um todo, do mundo todo, de todas as criaturas que vivem sobre o globo terrestre, né? Quantos bilhões de pessoas já tem na Terra e já passaram pela Terra? Então, quando ele fala sobre criação, ele está falando no geral, o mundo inteiro. Então ele fala assim, olha, porque a criação, ou seja, o mundo inteiro, aguarda com ardente expectativa a revelação de vocês, dos filhos de Deus, daquele que acredita em Deus, daquele que entregou sua vida, daquele que confessou Jesus como único e suficiente Salvador, daquele que é batizado, daquele que tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, ele está falando exatamente isso. Olha, o mundo todo, a criação inteira, está aguardando a revelação de quem é você. Você já imaginou a importância que existe e a responsabilidade que tem sobre nós com essa frase que nós lemos de Romanos 8, capítulo 8, versículo 19? O mundo inteiro está de olho em você, aguardando ardentemente a revelação do que você pode fazer, do que o Filho de Deus pode fazer. E eu quero que você lembre que o Romanos foi escrito depois da morte e ressurreição de Cristo. Então ele não está só falando do Filho Jesus de Deus, porque aqui está no plural, dos filhos de Deus. E quem é filho de Deus? Todo aquele que confessa o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Esses são os filhos de Deus revelados. Então a responsabilidade que tem sobre nós de trazer à existência aquilo que nunca existiu nas pessoas é uma responsabilidade nossa. Então, quando nós somos formados, nós temos um DNA espiritual, amém? Você tem uma formação espiritual. E você traz contigo o quê? Uma formação de DNA dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais e tudo mais. Mas isso não vai definir se você é ou não filho de Deus. Não é isso que vai definir. Não é o seu DNA espiritual que vai definir, porque o DNA espiritual é igual para todos. O que vai definir é se você verdadeiramente se tornou um filho de Deus ou não se tornou um filho de Deus. Se você verdadeiramente se tornou isso ou não. Então, em Romanos 8, no versículo 20, ele diz assim: porquanto a criação
ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, olha só. A hora que ele está falando no 19, que o mundo inteiro espera pela manifestação de quem você é, ele está falando assim, olha, mas a criação ficou sujeita a um detalhe. Ela ficou sujeita a uma vaidade. E essa vaidade tomou conta das pessoas. Essa vaidade invadiu, infestou a parte humana de todo mundo. E aí eu quero que você entenda o que é vaidade. Vaidade é valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. No âmbito religioso, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparências ilusórias. Por que ele fala? Isso aqui é a tradução do que é vaidade. Tá? Se você pegar no Google e digitar lá vaidade, você vai encontrar essas características que eu falei. Então, você está muito mais preocupado no que você é do que no que você faz. Você está muito mais focado na sua aparência do que naquilo que Deus planejou para você ser. Então, quando você começa a prestar atenção no teu próprio eu, você tira o Cristo de cena e você acaba sendo quem? Uma pessoa vaidosa. E a causa dessa vaidade é que nos impede de ser revelado aquilo que nós somos para o mundo inteiro. Então, quando nós entendemos que nós somos uma criação de Deus para manifestar o poder da glória dele, essa vaidade não pode tomar conta das nossas vidas. Não pode. Então, por mais que você seja bonito, belo, formoso, forte, inteligente, cabeludo, nós não somos nada. Se nós entendermos isso, nós estamos começando a entender o que Paulo estava querendo falar para os romanos. Dessa questão, dessa vaidade que toma conta do mundo todo. Vou no 21. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí eu quero falar com vocês o que seria corrupção. A Bíblia nos traz sobre corrupção deteriorização, decomposição física de algo, putrefação, corromper o formato original do homem pleno. Olha só, a gente vem para um mundo onde a vaidade toma conta de todos nós. E isso é real. Você vê que as academias, e eu não sou contra a academia, ela vem para fazer com que você melhore o seu estado físico. Porém, a vaidade que tem dentro das academias foge do propósito principal dela, que é cuidar da saúde. Porque a gente tem os propósitos principais e secundários dentro de nós. O propósito principal de uma academia é o quê? Cuidar do seu corpo. Ou fornecer aparelhos e orientação para que você fique com um corpo saudável. Para quê? Para a gente prolongar a nossa vida, para a gente ter mais saúde, para a gente poder chegar nos 80 anos como a minha mãe está. Que frequentou a academia a vida toda. Você quer chegar nos 80 como meu pai? Por que não? Não, o meu pai. Sabe, a gente precisa entender de que, então, a principal fonte da academia é... Ô, gente, quem que é o... Eu preciso aumentar a hora. No 25. Esse é Felipe. Escreve esse projeto. Então, a gente precisa entender que
principal função de uma academia é fornecer equipamentos e orientação para você cuidar do seu corpo. Mas lá dentro está cheio de espelhos. E as pessoas passam mais tempo filmando, se olhando no espelho, tocando nos braços que estão sendo fortes, nas pernas, olhando e tudo mais, para poder. Lembrando que o espelho é importante para outra coisa. Sim, no espelho você reflete quem você é. Não, academia mesmo. A postura. Uhum. Mas também a função principal do espelho é ver, corrigir a sua postura. Porém, e fotinho para postar no Insta. Você me entende? Função principal e secundária? E o homem troca isso o tempo inteiro. O homem vai trocando essa função o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, quando ele fala sobre essa corrupção, é corromper o formato original do que Deus planejou para você, do homem pleno. Aí vem Cristo e entrega 5 ministérios para nós: apostólico, profético, pastoral, mestre e evangelista. Para quê? Para que todos cheguem na estatura perfeita do varão perfeito. Olha só, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito. Então, quer dizer, nós temos uma academia bíblica que vai nos fortalecer para a gente voltar no princípio daquilo que a gente é. E aí eu quero pular com vocês lá para o Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como a espera. Vou te dar uma outra versão, que essa aqui para mim às vezes ficou meio complicada também. Olha só, pois foi por meio da esperança que fomos salvos, que nos tornamos filhos de Deus. Mas, se estamos vendo aquilo que esperamos, então isso já não é mais uma esperança, é uma concretização. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Quem já ficou esperando o namorado vir buscar, e aí virava um carro, fala, ai, não é. Aí você olha no relógio, estou 10 minutos atrasado. Aí vira um carro, ei, não é. Essa é uma esperança que você espera, mas não está vendo. Mas essa esperança que Deus está dando para nós, quando nós aceitamos a Cristo, é uma esperança já concretizada, de sermos salvos, de sermos chamados de filhos de Deus. Então, se essa esperança já está concretizada dentro de nós não precisamos mais ficar esperando isso. Então, nós já somos salvos, nós já somos plenos do que? Do Espírito Santo dentro de nós, mas ainda ele não completou a boa obra. A gente entristece o Espírito Santo. A gente abafa a ação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente não ouve o que o Espírito Santo quer falar com a gente. E ele tenta se relacionar o tempo inteiro com nós. E lá no 28 ele fala assim, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estava lá dentro conversando com a Ana. A gente estava tomando um café, por sinal, quem quiser chegar às 9h30, 9h15, sempre tem um cafezinho lá esperando por nós. Hoje tinha pão francês, mas normalmente o Mário traz um pão fantástico para a gente. Agora a gente tem uma torradeira, a gente tem uma cafeteira, a gente tem uma manteiguinha, um requeijão, bolachinha, para quem quiser chegar antes. Tipo assim, Deus te tirou da cama, você está acordado, não sabe o que fazer, vem para cá, a gente bate um papo. Domingo que vem nós vamos estar aí, 7h da manhã. Mas voltando. Então, nesse propósito, a gente precisa entender. E eu estava conversando com a Ana, ela falou assim, Ana, você já se perguntou qual foi o seu propósito? O que você
que você tem de propósito em Deus? E ela me falou, e eu vejo que é esse mesmo. Né? E como é uma coisa muito particular, eu não vou falar o que é, mas a gente enxerga que Deus tem aquele propósito e que ela sabe qual é o propósito dela em Deus. Por quê? Porque aquilo que ela faz, ela tem prazer em fazer, ela tem amor em fazer, ela tem dedicação em fazer. Ela pode até não ser correspondida como deveria, mas ela mesmo assim o faz, porque é um chamado, é um propósito de Deus para a vida dela. E aí eu quero descrever para você o que é o propósito de Deus. É aquilo que nos incentiva a levar a vida de modo como nós a vivemos. Uma vida sem propósito não tem sentido. Porém, quando você vive dentro do propósito do Senhor, todas as coisas em sua volta cooperam para o seu propósito e crescimento. Então você vai entender isso. Que o propósito de Deus na vida de alguém, às vezes você fala assim, qual que é o meu propósito? Muitos de nós não sabemos qual é o propósito. Talvez a gente nunca tenha se perguntado isso. As igrejas, elas estão cada dia mais tirando a palavra de que nós precisamos ser questionados, nós precisamos ser indagados, nós precisamos ser, como é que eu diria, provocados dentro de nós. Né? Saber para que você foi chamado. E como é que eu vou saber para que eu fui chamado? É aquilo que me agrada fazer. É aquilo com que, mesmo que eu não tenha reconhecimento nenhum, eu gosto de fazer. E o faço, porque não é para agradar os outros, mas para agradar aquilo que Deus tem dentro de mim, ou colocou dentro de mim. E qual é o propósito de Deus na minha vida? Claro que cada um, Deus tem uma forma, e ninguém é sem propósito. Gente, ninguém é sem propósito. Se você ainda não achou um propósito para a sua vida, é porque você ainda não questionou a si mesmo e perguntou para Deus qual é o propósito da minha vida. Você não pode deixar você ir levando a sua vida como você, o que vier hoje está aí, o que vier amanhã também, o que vier depois também. Não. Deus tem um propósito para executar através da sua vida e você precisa conhecer isso. Para quê? Para que a sua vida tenha sentido. Tem gente que vive a vida inteira e não encontra um sentido no final. Isso deve ser frustrante. Você não saber para que é que você foi chamado. Sabe por quê? Porque quando você não tem isso definido na sua vida, você começa a frequentar ou a se disponibilizar para qualquer coisa que apareça na sua vida. E pode ser uma armadilha de Satanás sobre a sua vida. Uma pessoa que vai te levar para caminhos errados. Por quê? Porque você não sabe qual é o caminho que você tem que tomar. E aí, as más companhias corrompem o bom costume. Então, quando você não tem propósito, quando você não sabe o que você vai fazer lá, você acaba se desviando e indo para qualquer lugar. Qual é o propósito de um estudante? Formar. Formar. Estudar e se formar. Aprender. A formação é uma consequência, é a secundária da primária. Quando alguém vai numa aula, ele vai lá para quê? Para estudar, para aprender aquela matéria que está sendo dada. Mas tem gente que foge do propósito. Eu fugi muitas vezes do propósito. Eu fiz, quarta série, quinta, sexta. Até o propósito ficar firmado na minha vida, aí você passa adiante. Agora, essa questão de estudar, né, o propósito do estudante, aí lá, mas tem estudante que não quer na aula, tem estudante que dorme na aula, tem estudante que não está nem aí para a professora, que desrespeita o professor, tem estudante que queria mais estar dormindo e não vai para a aula. Esse não é o propósito primário e nem secundário. Isso é um desleixo da pessoa e não saber o que é que ele está fazendo dentro da sala de aula. Uma vez uma professora me perguntou, eu lembro até hoje, professor de português, chamada Nilza,
Marista, quarta série. Ela perguntou assim, para que você vem na aula se você não presta atenção? Se você fica só bagunçando. E sabe o que me pegou? Ela falou assim, eu te amo tanto, por que você não presta atenção na minha aula? Meu, daquele dia em diante, de 2 eu comecei a tirar 5 nas provas dela. Subi mais de 100%. Por uma palavra. Por um prestar atenção dela para algo que eu estava me desviando. Você sabe por que a gente vem aqui e prepara um sermão de domingo? Para que vocês possam encontrar propósito de vida, para que você não se desvie daquilo que Deus planejou para vocês. Por que eu sou duro com vocês? Você acha que vocês estão na idade de errar? Você acha que já não passamos tanto tempo? E aqueles que são mais novos, será que você quer ir para frente errando o tempo inteiro? Então, quando a gente pergunta para isso assim, nós decidimos, tudo bem, vocês decidiram quando, como, para quê? Vai ser certo ou vai ser errado? Vocês vão pelo caminho certo ou pelo caminho errado? Por quê? Não é que a gente é duro, é que a gente não quer ver pessoas que amamos errando. Você quer? Você quer ver alguém errar? Tem vezes que você pega, dá vontade, né? A natureza humana fala assim, não, tomara que ela quebre a cara. Ou não? Você nunca pensou isso? Tua mente sempre foi pura. Ai, eu acho que ele tem que dar certo em tudo. Ai, coitado. Você nunca vibrou com o erro de alguém? A natureza humana faz isso. A natureza humana faz isso. E aí a gente foge do propósito. Sabe por quê? Porque o nosso propósito é mostrar o que é Cristo sobre nós, dentro de nós, a manifestação de Cristo em nós. E Cristo vai comemorar o erro de alguém? Cristo comemorou o erro de Judas? Ele ainda falou assim, o que é que você fez, meu amigo? Sabe? Tem vezes que a nossa natureza humana é mais forte, a gente quer ver o cara se lascar, quebrar a cara. Mas isso é a corrupção da vaidade em nossas vidas. Não é isso que Deus quer para nós. Não é. Então, qual é o propósito do engenheiro? O propósito primário do engenheiro: calcular a estrutura de uma casa para que ela fique de pé. Feito? Qual é o propósito secundário dessa profissão? Trazer segurança para onde você mora. Porque se as casas que o engenheiro faz começam a cair, ninguém procura ele. Ele não está cumprindo o propósito primário, que é fazer uma casa que fique de pé. Mas o propósito secundário é fazer com que o lugar que ele projetou, isso é engenheiro e arquiteto, o lugar que ele projetou seja um lugar agradável, para que seja uma vivência agradável, para que a pessoa se sinta verdadeiramente confortável, não só nas temperaturas do ambiente, com a iluminação que entra dentro da casa, que os ambientes sejam integrados a ponto de você estar num lugar e se sentir muito confortável, enxergar os outros ambientes, ter um lugar reservado para você. Essas são as funções secundárias. Então, só que não adianta nada você ter tudo isso e a casa cair. Não adianta nada você ter uma bela casa e construir ela sobre a areia. Ela tem que estar consolidada sobre a rocha. Então, nós fugimos o tempo inteiro. Nós fugimos o tempo inteiro de uma situação. Você quer ver qual é o propósito primário de um gari? Tirar lixo da rua, né? Falou aqui, limpar a rua. Esse é o primário, mas e o secundário, que é tão importante quanto? O que acontece se eles fazem uma greve? Já teve greve de gari aqui no Rio. Era rato, gato e cachorro rasgando saco de lixo por tudo quanto é lugar. A saúde das pessoas começa a ficar comprometidas.
Então, a função primária é de recolher o lixo, mas a secundária é muito mais valorosa do que essa primária. Só que se não existe a primária, a secundária é corrompida. Qual é a função sua primária? Você, porque a gente tem sempre duas funções, né? A gente tem a humana e a espiritual, que é que eu falei dos propósitos seculares, né? Engenheiro, gari, estudante, enfim. Jesus teve um propósito, não teve? Qual foi? Morrer na cruz para que os nossos pecados fossem devastados, fossem aniquilados pelo sangue dele vertido na cruz do Calvário. Função primária, deixar um ensinamento para nós. Bíblia não é religião. Bíblia não é religião. O homem transformou a Bíblia em religião. A Bíblia é um livro de instrução, feita pelo maior homem que já passou pela terra. O Antigo Testamento, Deus usou várias pessoas para falar exclusivamente daquele ponto que nasceu o menino Jesus. O Antigo Testamento inteirinho fala sobre o preparo para esse dia. E desse dia, em 33 anos depois, ele mostra para a gente como é que a gente tem que andar. Qual é o propósito primário que vai virar o secundário dentro das nossas vidas. E qual é o propósito? Manifestação dos filhos. Manifestação dos filhos. Se você não se manifestar, se você não estiver de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou para a gente, você não está cumprindo nem o primário e está fazendo com que o seu propósito secundário seja um desastre. Mãe, nasceu para quê? Para que nasceu uma mãe? Vamos lá. Para que nasceu uma mãe? Só para gerar um filho? Você passa por dores de parto, você carrega durante 9 meses, só para você ter dor no parto? Por que é que você buscou alguém para fazer um filho? Pelo simples prazer carnal? Não, existiu uma interação. Existiu um amor. Ele pode acabar? Pode, porque o amor sem Cristo é insustentável. Mas a questão de tudo isso é que a função primária de tudo isso não é só procriar, porque pôr filho no mundo é fácil, amém? Pôr filho no mundo é fácil, o duro é criar. O duro é você ensinar os caminhos para o teu filho para que quando ele cresça ele não se desvie. É aí que você vai ver se o seu propósito principal foi cumprido ou não. Se a manifestação de Cristo dentro de você deu certo ou deu errado. Sabe, tem muita gente sofrendo porque não entende qual é o propósito. Tem muita gente chorando, sentindo dores terríveis, e dores de gemidos inexprimíveis, dores de cabeça, dores, angústia, um vazio no peito, porque não sabem qual é o propósito da vida de cada um. E nessas horas, sabe o que acontece com a gente? Eu sei que é difícil, mas a gente não busca Deus. Na pior das angústias que Davi fez, ele nos ensina isso, nos deixa como exemplo, ele ajoelhou e foi buscar o que Deus tinha de direção para ele, mas nós não fazemos isso, devido a quê? A essa parte vaidosa dentro de nós. E você quer mais uma parte adâmica dentro de nós, que a gente sempre terceiriza a culpa de tudo que está acontecendo nas nossas vidas. Não sou eu que tomei a decisão errada, não sou eu que menti, não sou eu que... mas eu menti porque o outro ia ficar triste se soubesse da verdade. Porque se eu menti por quê? Porque se eu falasse a verdade eu me reconhecer como incompetente. Se eu fizesse, sabe? Sempre uma justificativa. A mulher que tu me deste. Nós sempre colocamos, sabe por quê? Porque ainda não temos a manifestação de Cristo em nós. Porque quando a gente tiver essa manifestação aflorada, a gente assume os B.O. A gente assume o que fez.
a gente manifesta quem é Cristo dentro de nós. A gente revela para o mundo lá fora quem é que habita dentro de nós. Vocês já ouviram falar sobre possessão? Essa palavra possessão significa tomar conta, né? E isso daí é muito legal, porque ela tem uma variação muito grande. Porque se você me mostrar os seus hábitos, eu falo quem possui a sua vida. Me conta sua rotina do dia a dia. A gente consegue determinar o quanto Cristo está em você verdadeiramente. Agora, essa palavra, e isso que eu quero que vocês entendam, não é para você sair jogando na cara das pessoas. Isso é para cada um de nós. É para cada um poder entender como é que ele está em Cristo. É para cada um se autoanalisar e saber que ele precisa manifestar o poder de Deus através da vida dele. Não é para uma mãe chegar para o filho ou para a filha e falar assim: você viu o que o pastor pregou? Você não tem Cristo aí não, é o capeta que está habitando em você. Não é, não é. De acusação chega o diabo que já nos acusa, amém? Isso é uma autoanálise. Isso é para você determinar. Ninguém vai dizer para você qual é o seu chamado. Nenhum homem chega para você e fala qual é o seu propósito. Não existe. Deus fala do seu propósito para você e é revelado através daquilo que te satisfaz em plenitude em Cristo. Quando você entender isso, você não vai se preocupar de acordar às 5 da manhã e vir interceder, porque você é uma intercessora, você tem um propósito de intercessão. Isso não vai te impedir de você acordar 6 horas da manhã para fazer isso ou aquilo. Não vai te impedir de você dormir até o meio-dia. Eu não estou questionando o que isso está te fazendo, mas quando você fizer, você vai ter alegria na plenitude. Você não vai se importar se é só você que está vindo aqui de manhã. Você não vai se importar que é só você que está levantando de madrugada. Você não vai se importar que é só você que prepara a ministração. Você não vai se importar que é só você que lê a Bíblia. Você não vai se importar com mais nada ao seu redor, porque você sabe qual é o teu propósito. E através do seu propósito, as pessoas podem engajar ou não. Os nossos propósitos podem estar ligados, mas o teu propósito precisa mudar pessoas. O teu propósito precisa da manifestação de Cristo através da sua vida. Senão, você vai ser mais um. Tem pessoas que passam a vida inteira achando que é o top e chegam no leito de morte. Viu que tudo que fez não valeu nada. Uma pesquisa que, eu não sei se é pesquisa ou se era um texto, faz tempo que eu li isso, que eles foram perguntar para várias pessoas muito abastadas que estavam no leito de morte se elas estavam, o que elas fariam se tivessem mais algum tempo de vida. Todas elas disseram que estariam mais próximo de Deus ou mais próximo da família, ou que não se desgastaria tanto trabalhando para alcançar o que fez. É incrível, a gente trabalha e parece que nunca a gente se satisfaz, nunca se enche. Você já percebeu isso? Ou não? Ou sou só eu que acho isso? Você vai, parece que quanto mais você, parece que, e a hora que você olha para trás, você vê o teu filho desviado, o teu filho gritando com você, o seu filho te desrespeitando, o teu filho questionando, o teu filho... Valeu a pena? Valeu a pena todo esse esforço? Essa semana a gente ouviu, o pai estava em São Paulo e o filho ligou para o filho e falou assim: filho, tudo bem? Tudo? Ah, eu não gostei, o menino fez não sei o que lá, mas você precisa seguir o exemplo do papai. Não, mas você não fica em casa? Isso aí rachou o coração do pai.
Ele voltou no mesmo dia à noite para pôr a criança para dormir. E no dia seguinte reclamou que tinha que ficar no sábado de manhã com ele. Sabe? Arrependimento, remorso momentâneo não é arrependimento, remorso. Insatisfação de que a hora que acontece uma situação ele olha para trás e fala assim, puxa, não fiz nada. Tudo que eu fiz não teve fruto, não teve a manifestação e a glória de Deus através da minha vida. Gente, nós temos que entender qual é o nosso propósito. Se você sair daqui com essa pergunta, fazendo para Deus, fazendo para você mesmo, eu vou ser um dos caras mais felizes da face da terra. Para que é que você nasceu? Para que é que você vem aqui de domingo? Para que é que você vem no estudo? Para que é que você vem no café da manhã? Se a resposta é para comer, está errado. É secundário. O cafezinho que a gente serve é secundário. É um atrativo, não é uma isca. Tem gente que vem e come, e não é errado. E come bastante, e também não é errado. Mas o que você faz depois com aquilo que você recebeu? Hoje você senta daqui, você vai manifestar a glória de Deus que é em você? Ou você vai continuar sendo a mesma pessoa que você era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, 18 anos atrás? Você vai continuar dormindo no fundo da tua sala de aula? Você vai continuar negligenciando algumas coisas que Deus tem falado para você? Você vai continuar negando que existe um propósito sobre a sua vida? De que há algo maior a ser feito através de você do que simplesmente levar a vida, deixar a vida me levar? Nós precisamos mudar isso. Ninguém é nada. E aí aquele momento que vocês amam, olha para o lado e fala assim, você é algo que Deus planejou. Então, cumpra o seu propósito. Em nome de Jesus. Vocês gostam disso, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, eu te amo. Sabe, Cristo, se a gente achar que a gente está nessa terra com tanta gente só por ser mais um, nós estamos muito enganados. Primeiro, que eu não sou daqui. Eu sou um extraterrestre. E Jesus fala isso para a gente. Assim como eu não sou daqui, vocês também não são daqui, eu estou indo para minha casa preparar uma morada para vocês. Nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta. Nós nascemos de novo, amém? Nós não podemos mais ser como Nicodemos, que entende as coisas naturais, mas que estava buscando. Nicodemos era um homem que ainda pensava como o mundo natural, mas ele foi buscar na fonte, que era Jesus Cristo. Foi buscar na fonte o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Nascer de novo. Entender o seu propósito. Você crê nisso? Amém. Fica de pé. Se você trouxe a sua oferta, vem aqui, traz aqui para a gente, coloca aqui. Ah, bonitinho. Você que dorme na aula, viu? Você vai ver só. Feche seus olhos, eu quero orar para você. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor não nos fez para sermos
uma criação que não manifesta o teu poder e a tua graça sobre nós. O Senhor nos fez para manifestar o teu poder através de cada um de nós. Então, Pai, nesta manhã que se inicia esta semana, que a tua glória e o teu poder possa ser manifesto através de cada um de nós. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor criou tudo de um vazio, que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Eu não quero mais ser uma pessoa sem forma e vazia. Nós não queremos mais ser conduzidos pelos sentimentos humanos ou pelas modas que são ditadas pelo mundo. A tua Bíblia é atual, é verdadeira e é confiável. A tua palavra é quem vai me conduzir, Pai, nesta manhã, nesta semana, neste mês, daqui para frente. Eu entrego, Pai, os meus caminhos nas tuas mãos, pedindo, Pai, que o Senhor venha falar comigo sobre o meu propósito, sobre o propósito de cada um aqui, sobre para o que nascemos para fazer. Qual é a nossa função primária e quais são as consequências secundárias, Pai, que a gente tem para manifestar essa glória sobre nós. Então, Pai, coloca a tua mão, estende as tuas asas sobre nós, nos protege e nos leva a cumprir o teu propósito. Que eu possa ter uma conexão com isso, Pai, e que através desse propósito que o Senhor colocou na minha vida, eu possa ser cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Senhor, para que possamos modificar não só a nossa casa, mas o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Que pessoas possam nos olhar e dizer: ali vai uma pessoa que tem um propósito, que é intencional nas coisas que faz, que tem intencionalidade em tudo que se move. Nós não queremos mais nos mover, Pai, sem ter uma intenção de buscar cada vez mais o Senhor e os teus propósitos sobre a nossa vida. Nós não queremos estar como algo que simplesmente nasceu e anda por aí. Um monte de carne, de osso, que anda pelas ruas sem saber qual é o propósito. Então nos transforma, Pai, e nos leva a entender cada dia mais a cada um de nós. E que os nossos propósitos possam se unir para algo maior da nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem algum louvor?